Sejam bem-vindos ao canal Escola Preventiva da doutora Marina Pereira. Eu sou Ana Paula Flores, eu sou jornalista, e nesse episódio a gente conversa um pouco sobre a especialidade da advogada Marina Pereira, que é a advocacia preventiva. Nesse episódio a gente vai continuar falando um pouquinho sobre temas que a gente acabou não finalizando no último episódio, né? Temas que surgiram aí algumas dúvidas, enfim. E também sobre as peculiaridades dos contratos familiares, que são a tua especialidade, né, Marina? E eu já começo trazendo uma dúvida, né? Uma continuidade de algo que ficou lá no primeiro episódio, que são as cláusulas dos contratos, assim, mais comuns. Quais são aquelas que tu sempre orienta os teus clientes que façam, enfim. A gente havia comentado no outro programa, né, sobre os PETs, né, a importância de colocar isso, estabelecer isso nos contratos, né, como que fica no caso de uma separação, a guarda, entre aspas, dos doguinhos, dos gatinhos, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Marina. Ana, tô muito feliz aqui no nosso segundo episódio. Obrigada a você que tá acompanhando. Deixa aqui nos comentários se tá gostando, quais são suas dúvidas, pra gente estar sempre preparando um material muito rico pra você. E, Ana, realmente, essa questão das cláusulas, elas são polêmicas, tá? Nós temos cláusulas muito padrão, sobre essas dinâmicas familiares, cláusulas que nós vamos sempre buscar inserir dentro desses contratos, mas, muitas das vezes, os casais nos procuram com certas peculiaridades. E isso acaba gerando bastante tumulto, se eu posso falar, né, dessa maneira, até redes sociais que acabam sempre inflamando as situações, né? A gente sabe muito bem disso. Mas algumas cláusulas, elas são fundamentais dentro dos contratos. Outras cláusulas, elas vão ser não tão fundamentais e algumas até inapropriadas, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, como é a cláusula da quantidade de relações sexuais que se coloca ou não coloca nos contratos, mas vamos para a parte mais leve, que como você falou da questão das cláusulas dos pets. Hoje, qual família não tem o seu doguinho, o seu gatinho, o seu cavalinho, a sua vaquinha? Não é verdade? É muito comum nós tratarmos dentro dos contratos familiares, principalmente aí no pacto antidupcial ou no contrato de união estável, a questão da guarda desses animaizinhos. Tá, ok, a nossa relação vai acabar. Como que vai ficar esse bichinho? Ele não vai mais me ver, ele não vai mais ver outra pessoa. Eles também têm sentimento, eles também têm afeto. Então, além de pensar em nós, a gente também tem que pensar nesses animaizinhos. Inclusive, a questão da despesa com esse animal. Como é que vai ser? Vai ser dividida? Não vai? Então, eu oriento que seja colocado uma cláusula no contrato, mas que ela seja muito bem redigida. Porque o contrato, quando não é bem redigido, deixa uma cláusula ali pode ter uma interpretação dupla, isso vai dar problema. E o que a gente quer é evitar que problemas aconteçam. Então, a redação e a técnica de redação em um contrato, ali das cláusulas, é muito importante. Então, sim, coloquem orientem os clientes de vocês, se eles têm animais, se eles não têm, e se querem tratar sobre essas questões. E vão lá, com base na vontade deles, no desejo deles, peguem isso e transformem em cláusula. Mas junto com a cláusula de pet, nós temos uma cláusula que eu acho muito prudente, que é a cláusula anti-baixaria. O que quer dizer essa cláusula anti-baixaria? Se por um acaso nós formos nos divorciar, dissolver a nossa união estável, nós não vamos poder baixar o nível no processo. Eu não vou poder usar palavras ofensivas numa petição, eu não vou poder ficar com aquelas agressões desnecessárias dentro de um processo, numa audiência. E isso é bacana, Ana, porque vai instruir o advogado ou advogada que vai estar conduzindo a situação na época. Ele vai precisar seguir com probidade ética. Já tem que sempre seguir com probidade ética, mas a gente sabe que nem sempre essa é a realidade, né? Como nós falamos no episódio anterior, fica o advogado compra a briga do cliente e incorpora ali como se a dor fosse dele. Não, a gente tem que ter essa separação. Junto com a cláusula dos pets, a cláusula anti-baixaria, nós temos a cláusula de paz, que é, por exemplo, estabelecer um período, nós vamos nos divorciar, então a gente vai ficar aí, então, por 6 meses tentando passar por mediação, conciliação, até que a gente não consiga entrar no consenso e a gente vai ingressar com uma ação. Podemos tratar aí, que é uma cláusula muito famosa, e tá aí o pessoal falando muito, que é a cláusula de infidelidade, ou a cláusula que fixa uma multa por traição. Assim, eu não vou dizer que é muito comum, tá? Porque na prática a gente vê que não é bem assim. O pessoal fica um pouco retraído para falar sobre isso.
Ela vai acontecer muitas das vezes quando eles já tiveram uma experiência negativa com isso. Mas o que quer dizer essa cláusula? É fixar uma multa se você me trair ou se o outro trair. Isso talvez seja mais comum com os famosos, né? Com as personalidades. Isso tem realmente, né? Muitas dessas cláusulas elas foram incorporadas no direito brasileiro, mas são muito comuns aí no direito americano, que tem uma dinâmica muito diferente. O sistema jurídico americano é muito diferente do sistema jurídico brasileiro. Tenho aí as minhas controvérsias sobre isso, cada vez mais eu penso, principalmente o direito das famílias caminha aí para um common law, mas aí tô pronta para as críticas, né? Mas é muito comum a gente incorporar, só que veja, aqui funciona de uma maneira diferente. Como que vai ser aplicada essa multa? Pode colocar, não pode? Eu entendo que sim, pode colocar sim uma multa por uma eventual traição, só que a gente não é só colocar lá no seu contrato que no caso de traição você vai me pagar 180 mil reais, como nós tivemos no ano passado uma autorização do judiciário em Minas, lá em Belo Horizonte, para que um tabelião lavrasse uma escritura onde a multa fixada era de 180 mil reais. Só que veja, uma coisa que a gente tem que pensar, ok, você vai me trair, o que é traição para esse casal? Porque senão a gente vai levar mais um problema para o judiciário discutir o que é traição, o que não é traição. Cada casal tem uma dinâmica. Já tem que ter uma reflexão antes sobre exatamente sobre o que consiste, né? O que seria essa traição? Pra mim, traição é curtir nas redes sociais, é ficar de papo ali numa mensagem privada no Instagram, ou o que é? É você sair realmente ter uma relação sexual com outra pessoa, é dar um beijo, é ir pra balada? Não sei. Pra cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente, então é preciso explicar isso no contrato. Entende a importância da técnica? Outra, vai pagar aí os 50 mil de multa de traição. Esse 50 mil tem que sair do patrimônio exclusivo daquela pessoa, porque senão vai sair do patrimônio do casal, e aí não tem graça. E aí não tá tendo ali aquela, em tese, punição. Então é preciso ter esse olhar e esse cuidado, Ana, na hora de redigir essas cláusulas. E como eu falei ali anteriormente, nós temos uma cláusula que é muito polêmica. Eu já vou me posicionar aqui, eu sou totalmente contra essa cláusula, os meus alunos e alunas sabem disso, que é a cláusula para fixar a quantidade de relações sexuais que nós vamos ter ali na semana. Essa é uma cláusula famosa, né, a gente não sabe se é verdade, a mídia fala sobre isso, que tem no contrato da Jennifer Lopez. Que aí é 4 ou 5, ou relação sexual todos os dias, não sei. Mas daí eu te pergunto, né? Como que vai ser a fiscalização disso? Vai ter um recibinho ali para dizer quantas relações teve? E se eu não quiser ter relação, eu vou ser obrigada? E aí a gente tá saindo de indo para uma esfera muito delicada. Vamos entrar aí no estupro? Então, gente, nós não podemos dar margem para problemas. Nós precisamos ser muito coerentes e pé no chão. É um tipo de assunto para abordar num contrato que ainda vai ser público. A escritura pública é pública, né? O nome dela já fala isso. Então, a gente precisa ser bem rígido nesse ponto e até direcionar nossos clientes da maneira mais adequada. Eu tenho um tabelião que é amigo meu, o doutor Jorge Rachid. Amigo, se estiver assistindo esse vídeo, um oi para você. Que ele fala assim, olha, não coloquem essa cláusula, mas se os clientes de vocês insistirem muito, coloquem num teor orientativo que para boa manutenção da relação, do casamento, a relação sexual ela é fundamental, porque também é um pilar, a gente sabe isso gera conexão entre o casal, há uma troca de energia muito grande, só que vai colocar com delicadeza, não vai colocar em cunho com obrigação. Acho que isso precisa ser muito pontuado, ser ponderado e ser analisado. Nós temos um olhar muito crítico para isso. As cláusulas, elas têm que vir, elas vêm para nos trazer segurança e não para causar mais problemas. Então, na tua visão, Marina, essas cláusulas assim mais polêmicas, ou até, né, a maior parte delas, elas não são só para os ricos e famosos, elas estão aí disponíveis para todo casal que desejar buscar esse planejamento matrimonial. Sim, sem dúvida, elas ganham visibilidade por conta dos famosos, não é verdade? E elas vão chegar ao nosso alcance para que a gente possa usá-las e abusá-las, né, se a gente pode falar, mas com critérios. Sendo que cada família tem a sua dinâmica, tem a sua realidade, cada casal funciona de uma maneira. Então, eu não posso pegar um contrato que eu fiz para você e aplicar um copia e cola para o outro. Precisa desse critério. Quem tem esse critério? É o advogado, é a advogada que tem a capacidade técnica para redigir esse tipo de documento.
Mas, sem dúvida, são os famosos que muitas vezes dão visibilidade, não é? Como a gente tem aí cláusula se eu não me engano, é com Michael Douglas e a Caterina Zeta-Jones, né? Que colocaram ali cláusula de silêncio. Eles não podem, eu acho muito efetiva essa cláusula, principalmente em dias de rede social, em tempos de rede social, que é essa cláusula, eu não posso expor a nossa vida íntima aí para todo mundo. E nós temos muito isso. Um da relação é super. Se expõe muito nas redes sociais e o outro é super reservado. Como que a gente vai fazer um equilíbrio? Como vamos colocar isso na balança? Uma cláusula. Outra situação. Eu quero ficar expondo meu filho na rede social. O outro não quer. Como que a gente vai ponderar isso? Então, a gente tem que trazer as cláusulas para usar elas com inteligência para os nossos clientes e não para jogar um contra o outro. Então, eu sou bem rigorosa nesse ponto, né? Acho que eu posso dizer, sabe? Eu não... vou ser muito sincero, na prática, pessoal, cláusula polêmica não é tão comum. Na prática mesmo, vamos colocar a multa de traição, vamos falar isso, vamos falar daquilo. Não. Tá? Agora, a cláusula do silêncio, a cláusula dos pets, cláusula anti-baixaria, eu sempre oriento os clientes a colocarem isso. A cláusula de paz, essas são mais comuns. Agora, a cláusula e polêmica não é tanto a prática. Excelente, um esclarecimento bem importante, né? Para os casais aí que estão pensando em casar. Muito bom. Marina, vamos seguir aqui no nosso roteiro. A gente tinha previsto de comentar um pouquinho sobre por que a holding familiar é um serviço preventivo. É um dos serviços aí que está disponível também no teu escritório. Eu queria que tu falasse um pouquinho, explicasse com uma linguagem assim mais acessível o que é a holding familiar e por que ela é considerada um serviço preventivo. Amém. Ana, tá muito em alta falar sobre holding familiar hoje, não é verdade? E o que é a holding, tá? A holding familiar é uma empresa. É a constituição de uma empresa, falando aí de uma maneira bem simples, onde nós vamos concentrar o patrimônio da família, tá? Criamos uma pessoa jurídica para organizar esse patrimônio, para manter esse patrimônio ali dentro. Não vou entrar agora no mérito da diferença entre holding familiar, holding imobiliária, porque isso daria um episódio inteiro para nós falarmos sobre isso. Algo que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse episódio é que a holding familiar, ela é um instrumento preventivo super efetivo, mas que nem todas as famílias estão preparadas para ter uma holding. Porque, gente, a holding é uma empresa, você vai abrir uma empresa, precisa cuidar de uma empresa. Você vai precisar ter contador todo mês, vai precisar pagar imposto. Ou seja, tem famílias que tem aí, pode ser que tenha bastante imóveis, por exemplo, mas que não tem uma cabeça de empresário. Não tem uma estrutura para isso. Então, a gente não pode querer empurrar a holding a todo custo, né? Pode ser aí que eu vou ser criticada por muitos colegas, mas a gente também precisa ter critérios para isso. Tem que fazer um estudo de viabilidade para se de fato a holding é efetiva para aquela família, se de fato é a holding que eles precisam, tá? E aí a gente poderia trazer muitos aspectos sobre isso, mas acho que essa atenção é importante, gente. Nem toda família tem condições de ter uma empresa que é a holding familiar. E por que ela é um serviço preventivo e tão preventivo? Porque acho que o principal, ela organiza o patrimônio. Quando nós colocamos ali o patrimônio dentro da holding, seja aí por estoque, seja aí por cotas sociais, nós estamos organizando principalmente como que vai ser a transmissão dessa holding, desse patrimônio para os herdeiros, para os sucessores, através ali de um planejamento dentro dessa holding com cláusulas sucessórias de transmissão dessas cotas, doação e por aí vai. Então ela é muito efetiva principalmente para organizar o patrimônio, para o planejamento sucessório. A holding, quando uma bem estruturada e organizada, porque a gente tem muita holding aí um pouco bagunçada, ela evita o inventário. Não quer dizer que ela acaba com o inventário, que o inventário vai acabar, gente. Tirem isso da cabeça, o inventário também é uma estratégia sucessória. Mas para algumas famílias, a depender do tamanho do patrimônio, a quantidade de imóveis que tem, enfim, ou outros tipos de patrimônio, concentrar eles dentro de uma pessoa jurídica é muito efetivo para organizar, para sua manutenção. Principalmente a gente tem aí a holding como um ponto muito efetivo de prevenção, é a economia tributária. A economia de desgaste familiar, porque, veja, tá tudo muito bem hoje. Aí o patriarca ou a matriarca faleceram, começa um conflito gigantesco por aquele patrimônio. Mas se isso tivesse já sido organizado? É claro que a holding não é o único caminho, ela é um dos caminhos e que é muito efetivo, mas vai depender da família, tá?
Muito bom, Marina. Excelente esse esclarecimento, principalmente para famílias aí com grandes patrimônios e também, às vezes, com muitos herdeiros, né? Verdade. Também. Excelente. Marina, e continuando a falar um pouquinho aí da tua paixão, da tua grande paixão por advocacia preventiva. Ela é tão grande que tu até criou a primeira formação em advocacia preventiva no Brasil. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essa formação, quantos advogados aí já passaram ou estão passando pela tua formação, em que pé anda essa formação, como que tá, e porque eu já sei também que já haverá algumas mudanças, então... Tem um spoiler aí no ar, né, Ana? Exatamente. Conta um pouquinho, então, sobre isso. Então, Ana, de fato, a FAP, que é a Formação em Advocacia Preventiva das Famílias, né, a FAPFAM, ela foi uma forma de eu conseguir levar a advocacia preventiva para outros colegas. Então, quando a gente iniciou ela 1 ano atrás, a gente tinha um propósito de difundir cada vez mais a advocacia preventiva das famílias no mundo jurídico, que é muito criticado. Muitos nomes grandes falam que isso não é efetivo, que é difícil um escritório viver de prevenção. Eu sou a prova viva de que o meu escritório vive só de demandas preventivas. Então, ela foi uma forma de eu poder levar esse assunto mais para os nossos colegas, porque eu tive muita dificuldade de encontrar livros sobre isso, doutrinas sobre isso, conteúdo sobre isso. Aí eu pensei, por que eu não levo isso para os meus colegas? Não quer dizer que eu sei mais do que ninguém. Não, eu só sou um pouco mais tagarela e corajosa de dar a minha cara a tapa. Então foi esse um dos meus objetivos com a formação. Levar a advocacia preventiva para mais pessoas através de colegas e que eles pudessem... a gente tem uma comunidade ali para debater sobre isso, fortalecer a advocacia preventiva. Então a gente começou isso lá em fevereiro de 2023, né? De 2023, com o nosso primeiro lançamento, nós abrimos um curso que a proposta era começo, meio e fim. Só que no desenrolar da nossa comunidade, eu fui dando aulas ao vivo toda semana, a proposta era 1, 2 por mês, e a gente chegou aí a mais de 170 horas de conteúdo, a comunidade está mais robusta, está crescendo, e com um assunto cada vez mais difundido, que é a advocacia preventiva. Então chegam muitas pessoas hoje no meu perfil falando, poxa, eu estava querendo desistir da advocacia, encontrei o seu perfil e eu vi luz no fim do túnel. Dá para ter uma advocacia diferente. E, Ana, isso não tem preço. Porque, assim, eu consegui, eu conquistei aquilo que eu almejava, que outras pessoas pudessem ter uma advocacia mais leve, uma advocacia mais coerente e alinhada com o seu estilo de vida, com propósito e, de fato, ajudando pessoas, que é o objetivo do advogado e da advogada. Marina, então, essa formação vai mudar um pouco o caráter dela, né? Qual que é a novidade que tá vindo por aí? Temos spoiler na área. É isso, Ana. No decorrer do ano, a gente percebeu que a comunidade, ela cresceu muito, ela ficou muito robusta. Aquela nossa proposta inicial de ter uma entrega com começo, meio e fim, com aquela cara de curso, já não fazia mais sentido. É muito assunto para debater. De 1 a 2 aulas por semana, por mês ao vivo, eu tô dando aula toda semana ao vivo, e não são aulinhas de 30 minutos, tem uma aula lá que tem quase 5 horas, sabe? Então é muita entrega. E eu falei assim, por que não a gente não continuar? Ela não ter fim. Então foi aí que, depois de muito pensar, muito conversar com a equipe, com o pessoal do marketing, nasceu a nossa comunidade preventiva. Que já existe a comunidade preventiva, os alunos já se denominam assim. Então, a partir de agora, de março, nós vamos ter aí o lançamento da nossa comunidade preventiva. E não é que a FAP vai deixar de existir. Ela está dentro da comunidade, né? A FAP está ali, é o nosso primeiro passo no mundo de lançamentos digitais, no mundo dos lançamentos, a gente pode falar, mas eu precisava entregar algo mais para os meus alunos. A gente, poder transitar fora também do mundo jurídico, trazer outro tipo de conteúdo para eles através de gestão, desenvolvimento pessoal, o próprio exercício da sua espiritualidade, que é um assunto que tu sabes que eu gosto muito de falar. Então, por que não dar esse passo? E a gente transformar a FAP, que já é uma comunidade muito unida, e colocar ali mesmo com a nossa comunidade preventiva e trazer outros advogados, porque dentro da comunidade a gente não fala só de assuntos de família. Não, a gente transita por muitas áreas. Então, levar esse conhecimento para mais colegas, O futuro é preventivo, Ana. O judiciário não vai mais sustentar, a gente já sabe que já não está aguentando mais. Então, nós precisamos buscar soluções para esse meio, para esse mundo. E o preventivo é sim o futuro. Pode ser, muita gente fala, não, mas o brasileiro, ele tem uma cabeça de dar jeitinho, é um povo litigante. Isso tem que mudar. Quanta cultura, comportamento eles não foram moldados ao longo do tempo, ao longo da história.
Por que não iniciar isso? Quando eu comecei a falar de advocacia preventiva, era mato, como eu falei pra você no episódio anterior. Hoje chegam pessoas no meu perfil falando, meu Deus, a advocacia preventiva era tudo que eu precisava. É claro que a gente precisa aí moldar esses nossos colegas para eles entenderem mesmo que a advocacia preventiva é uma filosofia de vida e não só vender serviços preventivos. Mas a gente tem bastante caminho pela frente, mas a FAP merecia esse crescimento, a gente precisava dar esse passo e tornar a nossa comunidade cada vez mais forte, mais robusta e mais unida, né? Que para os alunos que estão me assistindo, as minhas alunas, gente, assim, ó, sem vocês, nada disso ia existir. Eu sei que vocês, a gente tá firme e forte, juntos, unidos, temos uma comunidade incrível, unida, engajada, participativa, colaborativa, pacífica. Eu tenho um baita orgulho de tudo que a gente construiu até aqui, de tudo ainda que nós temos para conquistar. Nossa, que orgulho mesmo. Só de te ouvir eu já fiquei maravilhada. De fato, na verdade, acredito que é a tua tribo mesmo, né? É uma comunidade de pessoas que pensam muitas vezes da mesma forma que tu. E é muito bom quando a gente encontra, né, pessoas que têm a mesma mentalidade, que estão trabalhando pelo mesmo objetivo que nós, né? Então, acho que deve ser muito gratificante mesmo. Parabéns. É verdade, Ana. É a minha tribo. Eu posso falar assim, é a nossa tribo, né? Que eu sempre falo. Todo mundo poderia estar aqui no meu lugar falando. Mas eu só fui a corajosa, dei cara a tapa, mas todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. E eu gosto muito de convidar os meus próprios alunos para darem aula. Eu vou sempre pesquisando ali o que um se destaca em uma matéria, em outra coisa, eu tô sempre convidando para poder valorizar quem tá ali, né, comigo desde o início, quando tudo era mato, não é verdade, Ana? É verdade, excelente. Marina, tu comentou ali sobre a questão de como a advocacia, de como o meio jurídico tá hoje em dia, né? Dessa advocacia litigante, enfim, tu comentou muito também no episódio anterior. E tu consideras que a advocacia tradicional, ela tá saturada? Como que tu analisa a situação atual do meio jurídico no nosso país? Muito tem se falado sobre isso, Ana, que a advocacia está saturada, que não há espaço, mas de fato ela está saturada para velhos profissionais, aqueles que não mudam, que não buscam inovação, que não olham para os seus escritórios como empresas, como gestores, como empresários, ficam naquele ainda básico de ser um advogado peticionador. Não que está errado você peticionar, claro que não, mas você precisa ter uma cabeça além, você precisa olhar para o seu escritório como empresa, como com gestão, com organização, pensando no crescimento do seu escritório e trazer a inovação ali para dentro e parar de achar e lidar com essa velha advocacia que achar que é tudo peticionar um processo, tudo ir para briga, sabe? Uma expressão do advogado, a faca nos dentes. Não, gente, nós não temos mais espaço para isso. Nós podemos, eu sempre falo para os alunos que a advocacia preventiva ela é um oceano azul, porque você tem muita autonomia de resolver tudo dentro do seu escritório. Não depender de um judiciário, sabe? Resolver tudo com outro colega que pensa como você. Então, nós precisamos incentivar isso, sabe? Então, eu te respondo, Ana, ela tá saturada, assim, para essa velha advocacia que não tem mais espaço. Nós precisamos trazer inovação para o mundo jurídico. Nós precisamos trazer mais a parte da conciliação, da mediação. Isso é muito fortalecido, né? O judiciário tem um trabalho incrível sobre isso, com esse tipo de demanda. Mas e dentro dos nossos escritórios? Se nós somos a linha de frente, o que nós estamos fazendo para mudar? Porque é muito fácil a gente ficar numa posição de vítima reclamando. Mas e aí, o que você está fazendo para mudar tudo isso? Está fazendo a sua parte? Então, nós temos que tocar nessa ferida. Não vai, de fato, ter mais espaço para esses velhos advogados. Daí vem a inteligência artificial, que está deixando muito advogado aí com medo, não é verdade? Exatamente. Ser substituído por um robô. Exatamente. Era uma das perguntas também que a gente tinha previsto, né? De que impacto que vai ter a inteligência artificial, ou já está tendo, né? Porque a gente sabe que ela veio aí para ficar. Que impacto tu analisa que a inteligência artificial tem ou já tem no teu trabalho diário, no teu cotidiano? Como que tu faz essa análise no impacto no trabalho da advocacia preventiva? Ana, diferente de muitos colegas, eu vejo com um olhar muito positivo a inteligência artificial, tá? Ela não veio para roubar o nosso lugar, muito pelo contrário, veio para facilitar o nosso trabalho. Ela veio para nos ajudar a ter uma produção mais rápida, a diminuir a quantidade de horas que a gente precisa ficar ali trabalhando em algo muito manual. Então, a gente precisa usar ela a nosso favor, porque
nós não temos como parar o desenvolvimento da inteligência artificial. Quando começaram muito a se falar em chat GPT, isso, aquilo, eu não sou muito aí da área, pessoal, então me perdoem, tá? Se eu falar alguma coisa equivocada. Mas, nós vamos ser substituídos por um chat GPT e não sei o quê. Não, e vai ser substituído se você não mudar. Se você continuar dentro dessa caixinha que te colocaram desde quando você se formou. Agora, nada vai substituir um olho a olho. Você tratar com educação seu cliente, poder receber ele no seu escritório com bastante assim, ética, ele confiando em você e utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para entregar algo muito melhor, uma experiência muito melhor para o seu cliente, um over delivery, como eu gosto de falar, sabe? Que ele tenha de fato a melhor experiência do início ao fim e que não tenha fim, que você seja o advogado ou advogada da vida daquela família ou daquela empresa, aí dependendo da área que você trabalha. Então, assim, acho que a inteligência artificial veio para nos ajudar, é um caminho sem volta, nós temos sim que lidar com a inteligência artificial, tem muitos escritórios que hoje já tem aí robôs aí peticionando, redigindo petições, mas você vai ser substituído se você não fizer a diferença. Se você não mudar, você não colocar a sua essência, a sua característica na sua profissão, sabe? Qual que é o seu diferencial, você sabe? Quais são os seus principais valores? Quantos colegas aí, Ana, não tem nem gestão básica de escritório, não sabe quanto faturar, o que é fluxo de caixa, o que é faturamento, não sabem diferença, não tem nenhuma gestão administrativa, gestão comercial, aí estão preocupados com inteligência artificial. Mas tem que se preocupar, né? Porque não estão fazendo o beabá, não estão fazendo o básico. Pode ser um pouco radical, mas é verdade, o mundo está mudando muito rápido, a pandemia nos empurrou para uma velocidade de transformação muito grande. Então nós precisamos ter esse olhar e buscar a transformação em nós, para nós não sermos substituídos por uma máquina. Lá no meu escritório eu tenho muita tranquilidade sobre isso, porque tanto eu quanto a minha equipe estamos muito alinhados com isso. Nós nos desenvolvemos para sermos bons profissionais, para que os nossos clientes queiram estar com a gente, não se sintam obrigados, eles tenham prazer de estarem ali e sintam segurança no serviço que a gente oferece. Isso para mim não tem preço. E nenhuma inteligência artificial vai substituir um bom atendimento. Com certeza. E é um impacto muito grande, né? Mas aproveitando que tu falou um pouquinho sobre esse futuro profissional aí, né, que pode ser sombrio ou luminoso para alguns, queria que tu falasse um pouquinho como que tu vê essa transformação do meio jurídico aí para os próximos 5, 10 anos. Aproveitando aí já pra gente se encaminhar para o final desse episódio. Ana, muitos podem ser os caminhos, né? Muita coisa pode acontecer, mas a forma como a advocacia, o nosso judiciário está caminhando, eu não vejo uma solução para essa quantidade de demanda protocolada, esse número de processos tramitando no judiciário. Isso é desumano para todos os profissionais que atuam com isso. Então, sim, nós precisamos buscar alternativas para que essa quantidade de processos não chegue no judiciário. Então eu vou bater aqui de novo, né, bater assim nessa tecla, o futuro ele é preventivo. Nós precisamos incorporar essa atuação dentro dos nossos escritórios. Isso não quer dizer que você não vai mais atuar no judiciário, não quer mais dizer que você não vai mais atuar em demanda litigiosa ou demanda consensual, mas você precisa ter essa filosofia. Buscar ser um advogado solucionador, um advogado resolutivo, um advogado proativo. Porque se for para continuar como está, de fato, vai ficar insustentável como já está hoje. Você atuar dependendo da liberação de um alvará para receber seus honorários. Então, isso é muito triste. E é muito... nada gratificante, se eu posso falar assim, não é motivador para um profissional. Agora, você ser a pessoa que escreve a sua história, sabe? Você ser o protagonista, perfeito, da sua história e você fazer acontecer da forma como você acredita, claro, dentro da ética, seguindo a legislação, nós temos essa possibilidade, só que o pessoal não quer olhar para o lado. Não quer sair da caixa, parece que tem medo. É muito fácil, né, a gente ficar na zona de conforto. Mas a vida, Ana, o jogo acontece fora dessa zona. É quando você se expõe ao risco, quando você dá ali, mesmo com medo, você vai dar o passo. Toda a minha vida foi assim. Eu faturei R$250 no primeiro ano de advocacia. Eu passei num concurso uma vez, no primeiro ano de formado, eu passei no primeiro concurso da Defensoria Pública em Santa Catarina, para ser técnica. E foi lá no início de 2013. O primeiro, concurso que eu prestei.
Eu fui chamada nesse concurso lá no ano de 2015 para assumir o meu cargo. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha carreira nessa época. Eu tinha terminado uma sociedade, tinha ficado sem grana, sem cliente, e eu tinha R$30 de limite no cartão de crédito. Nada na minha conta corrente estava zerada. E eles me ligaram falando, doutora, para assumir o concurso, etc. Ia ser uma época, acho que uns R$4.000. Aí eu parei, pensei e falei assim, é isso que eu quero? Eu acho que eu posso fazer muito mais a diferença sendo autônoma, porque meus pais sempre foram empreendedores, então eu vim com esse gás deles. Eu peguei e falei não pro concurso. Todo mundo me achou muito louca na época. E eu tinha só R$30 de limite no cartão de crédito. Mas eu falei, cara, eu vou fazer diferença, eu não vou depender de um salário de R$4.000. Eu vou fazer muito mais do que isso. Eu demorei pra fazer muito mais do que R$4.000 por mês, mas hoje eu conquistei uma liberdade de que foi a muito custo, a muito trabalho, trabalhando bastante, mas de que eu fui a protagonista disso, sabe, Ana? Eu corri atrás. Não quer dizer que foi um concurso ruim. Não, tem muita gente que tem o perfil, mas eu não tinha. E eu soube identificar isso na época. Alinhado com os meus valores, com o meu propósito de vida, com os meus objetivos. E tá aí hoje aí o nosso escritório aí muito feliz, com uma equipe muito engajada, muito alinhada, clientes muito felizes com a nossa entrega. E ainda a gente tá só no início das nossas conquistas. Tem muito ainda pela frente. Com certeza, com certeza. E esperamos aí poder acompanhar todas essas conquistas e dar continuidade a esse trabalho preventivo que é tão essencial aí para nossa sociedade. Marina, então eu te agradeço pelas valiosas orientações sobre a advocacia preventiva nesse segundo episódio que a gente gravou. Eu acredito que os teus seguidores vão poder se beneficiar muito novamente desse conteúdo. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aqui nos comentários ou enviar um direct para a rede social da Marina, para o Instagram. Com certeza vai ser um prazer ela responder, né, Marina? E a gente vai ficando por aqui, né? Já te agradecendo. E até o próximo vídeo, pessoal.